Como os colonos russos no Alasca resolveram o problema da falta de mulheres? Já durante o período de colonização da Sibéria Oriental e do Extremo Oriente, os russos enfrentaram um sério desequilíbrio demográfico. A população eslava nos novos territórios inicialmente era composta principalmente por homens, cossacos, caçadores, comerciantes e industriais. Esse problema de escassez de mulheres tornou-se ainda mais agudo no distante Alasca. Aqui, os homens russos encontravam maneiras de lidar com a situação que nem sempre estavam de acordo com os preceitos da Igreja Ortodoxa. Uma terra masculina. Na América Russa sempre existiu uma desproporção entre os habitantes eslavos de diferentes sexos. Como escreve a historiadora Svetlana Fyodorova, durante todo o período de existência da Companhia Russo-Americana, havia constantemente 10 vezes menos mulheres russas nas colônias do que homens. Por exemplo, em Novo-Archangelsk, na década de 1820, as mulheres representavam 14% da população russa, enquanto em Kodiak, apenas 1,4%. Mais próximo da venda do Alasca, a situação demográfica mudou um pouco, mas ainda estava longe do normal. Em 1860, no território do futuro Estado americano, viviam 576 homens russos e apenas 208 mulheres. Uma saída natural para os eslavos era a convivência com mulheres indígenas, aleutas e índias. Isso era motivado não apenas por necessidades sexuais. Os colonos, vivendo em um clima severo, precisavam muito de ajuda doméstica. Muitos pesquisadores da América Russa mencionam que os recém-chegados contraíam matrimônios com mulheres nativas. No entanto, na prática, a situação era mais complexa. Casar-se com pagãs só era permitido após o batismo, mas muitos russos não tinham interesse em oficializar essas relações, considerando sua permanência no Alasca apenas como uma etapa temporária de suas vidas. Amantes indignas. Na costa sul do Alasca florescia uma espécie de prostituição, praticada pelos habitantes locais. O etnógrafo Kirill Klebnikov, administrador do escritório de Novo-Archangelsk, da Companhia Russo-Americana, descreveu um costume difundido entre os índios Tlingit de oferecer mulheres aos colonos. Muitos deles trazem moças e convidam os russos a se servirem delas. Tudo o que a moça recebe é tomado pelo dono, escreveu Klebnikov com indignação. Sabe-se que muitos industriais se arruinaram ao sustentar suas amantes indignas. A dureza das palavras do observador talvez esteja ligado ao fato de ele nunca ter se acostumado à aparência incomum das mulheres indígenas. As mulheres cortam o lábio inferior e inserem placas de madeira, o que dá ao rosto um aspecto extremamente desagradável, escreveu Klebnikov. Ao mesmo tempo, o estudioso admitia que essa prostituição indígena era um mal necessário, pois, segundo ele, caso contrário seriam inevitáveis crimes antinaturais, que já haviam sido observados devido à falta de mulheres. O viajante e marinheiro Gavril Davidov, que esteve no Alasca em 1802, escreveu que o administrador Alexander Baranov precisava combater a depravação enraizada dos russos aqui presentes. As moças da Califórnia. A situação não era melhor na possessão sul da Companhia Russo-Americana, o Fort Ross. Ali, as companheiras dos colonos não eram Tlingit, mas mulheres das tribos indígenas da Califórnia. Elas eram acolhidas não apenas pelos russos, mas também pelos aleutas vindos do Alasca e por alguns poucos colonos da Finlândia. O comandante do Fort Ross, Alexander Kuskov, chamava essas companheiras de moças. Havia um número considerável delas. Segundo os censos de 1820 e 1821, viviam 57 mulheres indígenas na colônia russa da Califórnia. A maioria não era batizada, apenas 4 tinham nomes ortodoxos russos. Muitas dessas uniões eram temporárias, já que ao retornarem ao norte, os homens não levavam as mulheres consigo. Com a partida dos homens para o Alasca,
muitas índias retornavam ao seu lugar de origem, observa o historiador Alexei Istomin. Uma proposta demasiado tentadora. As autoridades tentaram resolver o problema da falta de mulheres russas. Em 1827, o administrador do Alasca, Piotr Tchistchakov, levantou a questão de enviar mulheres da Rússia para a América. A resposta que recebeu foi a seguinte: essa proposta, à primeira vista, pode parecer bastante tentadora, pois mulheres de boa moral não viajarão sozinhas para a América sem seus maridos, e enviar deliberadamente mulheres de reputação duvidosa, na esperança de que se corrijam, não é permitido pelos princípios de seleção. Quando a administração passou a exigir que os colonos formalizassem suas relações com as companheiras, estes alegavam a falta de igrejas e sacerdotes. Ainda assim, a insistência trouxe resultados. No próprio Forte Ross, na década de 1830, as indígenas já eram, em geral, esposas legais de seus maridos russos. Os descendentes desses casamentos mistos eram chamados de crioulos. Eles adotavam a língua russa e a fé ortodoxa. Em 1863, havia já 198 descendentes desse tipo nos territórios da Companhia Russo-Americana.